Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e nos últimos meses eu tenho estudado demais a questão da energia elétrica. Eu percebi que o que existe hoje no mercado não é seguro nem satisfatório para mim e para minha família, com diversas quedas de energia, com um serviço de péssima qualidade, principalmente com cobranças absolutamente abusivas. E então eu decidi me empenhar bastante para de pouquinho em pouquinho a gente conseguir mandar esses serviços que são uma porcaria para puta. Olá novamente, eu sou um sobrevivencialista e como sobrevivencialista eu estou realmente preocupado com a questão energética. Eu me preocupo com cada aspecto dela, eu me preocupo com o aspecto da conta, do valor, que é abusivo e, sinceramente, tem meses que mal eu consigo pagar a conta de energia. Eu me preocupo também com a qualidade do serviço, que é péssimo. A gente aqui tem cortes de energia com qualquer céu nublado que aparece. Eu também me preocupo muito com o que pode acontecer no mundo amanhã, porque de uma hora para outra, qualquer coisa global pode acontecer que você tenha uma interrupção de energia na sua casa. E é muito difícil você se imaginar sem ter nenhum meio para reagir a isso tudo. E é por isso que eu comecei essa pequena série falando sobre aspectos energéticos. E você tem que saber algumas coisas de início. Primeiro, eu não sou especialista de nada. Eu sou um cara absolutamente comum e tudo que você vai ouvir aqui nesse vídeo é o que um cara comum que não manja de elétrica falaria para você. Então, eu tenho um nível de usuário, um usuário focado em sobrevivência que estudou pra caramba antes de fazer esse conteúdo para você. E é por conta disso que eu já mereço que você coloque um like aqui embaixo. E tem mais, eu não vou tratar de nenhum conceito engessado que você vai ver por aí. Aqui é tudo muito fora da casinha, fora da caixa, ok? Nós vamos ter conceitos muito próprios aqui. Um deles, por exemplo, é o conceito de redundância. Você sabe que a métrica para você sobreviver a alguma coisa ou não está relacionada à resiliência, a quantidade de dano que você consegue suportar. Você está achando que você está ouvindo algo que o Stallone falaria num filme dele? É mais ou menos isso aí mesmo. Não importa o quão forte você consiga bater, e sim o quanto você consegue apanhar antes de cair. E foi a partir de pensamentos como esse, de ter um sistema básico, que nós começamos a trabalhar aqui em casa e estamos formando essa área para vocês aqui, que vai ser inteira filmada e trazida aqui no canal na íntegra. Se você quiser ver um pouco mais sobre técnicas de vida off-grid, eu sugiro para você que você entre aqui no nosso curso, que é absolutamente completo, já está no módulo 10, você vai encontrar ali como preparar sua casa, como escolher terreno, segurança e vários outros aspectos do sobrevivencialismo e preparação. Nessa série aqui do canal você vai aprender exclusivamente sobre energia, beleza? Então vamos lá. Eu acredito que você ter uma resiliência significa que situações que venham de fora te afetem menos. Para isso, você vai poder fazer pequenos sistemas que vão garantir o básico do básico, como, por exemplo, uma lâmpada acesa, uma carga num celular, um pouquinho de comunicação. Só. Isso você consegue com sistemas comprados, que eu já mostrei aqui no canal também, o caso, por exemplo, do GD Plus, tá? Tem um vídeo aqui em cima onde eu mostro esse sistema para vocês. Subindo um pouquinho o nível, nós vamos ter ali sistemas geradores que não são exclusivamente placas solares. Um sistema solar é ótimo, mas ele também não é perfeito. Como sobrevivencialista, eu posso garantir para você que perfeito mesmo para geração de energia, é só se você tivesse um reator nuclear de um submarino aí na sua casa. Eu acho que sim, se a humanidade continuar evoluindo, todos nós teremos pequenos reatores nucleares em casa gerando a nossa energia por nossa conta. Mas até isso acontecer, a gente vai ter que se virar com essa porcaria que a gente tem, que é o serviço que é prestado pelas companhias elétricas ou o que é vendido por empresas que vão tentar te engambelar o tempo todo. Vários sisteminhas baratos e simples que vão se interligando e que no final formam um sistema bastante simples. No vídeo passado, vocês questionaram, por exemplo, como seria a questão do chuveiro aqui de casa. Então, eu gravei um pequeno videozinho mostrando para vocês como é a parte de cima do telhado e o que tem lá. Dá uma olhada aí. Eu não mostrei para vocês da outra vez, porque o sistema não está montado. O sistema está aqui, ó, totalmente desmontado, ok? Ele não está ligado. Então nós ainda não temos água aquecida, mas nós vamos ter.
tá aqui, ó, tá vendo? Esses canos aqui ficam expostos ao sol, que enchem o boiler de água quente e abastece a casa, que fica totalmente à parte do sistema de placas solares. Esse sistema ainda não está montado e quando eu montar eles eu vou mostrar para vocês e também vou testar para ver se ele é um sistema eficiente, ok? Então sim, são pequenos sistemas aleatórios que quando você juntar, você vai ter uma coisa muito legal. E o que dá suporte para todo esse sistema, o que vai fazer ele funcionar, não é uma coisa ou outra. Eu não tenho que optar por ter um sistema on-grid de energia, um sistema off-grid de energia e ser só isso. Não, eu posso juntar vários sistemas e a partir disso formar o que seria o sistema que vai fazer a minha casa se alimentar. E hoje eu vou mostrar algo para vocês que é basicamente o amálgama disso tudo, que vai unir isso tudo. A pergunta é simples, compensa ter um gerador? Sim, compensa, porque independente do que você faça, a não ser que você tenha um gerador de submarino, meu chapa, você sempre vai ter que usar algum tipo de combustível de ignição. No caso das baterias solares, das placas solares, você vai usar o sol. No caso do gerador, gasolina, diesel ou outro combustível fóssil. Nota que eu tenho que ter mais de um sistema operando com mais de uma fonte de energia para poder ter uma redundância que seja real. Hoje eu tenho que agradecer a loja do mecânico que fez uma promoção incrível para a gente nos geradores, ok? Além de tudo isso, eles ainda vão oferecer para vocês um desconto muito grande por conta desse vídeo, para que vocês consigam também ter o gerador de vocês aí em casa, ok? Para começar, gerador é importante? Sim, um gerador dá conta de tudo praticamente sozinho, dependendo de quanto você investir nele, ok? Esse daqui, ó, já é um gerador de médio porte, vamos colocar assim. Ele já é suficiente para praticamente tocar uma casinha pequena sozinho, tá? Eu já mostrei para vocês um outro gerador que é muito pequenininho, muito mais baratinho e muito mais fácil de se operar. O link tá aqui em cima se você quiser assistir, ok? Mas vamos falar um pouco do gerador. Será que é útil para o sistema? Cara, um gerador como esse daqui, como eu disse, ele já é um recurso por si só, sozinho, limitado porque depende de combustível, mas sozinho ele já dá conta de muita coisa e eu vou mostrar isso para você hoje. Antes de eu começar a falar do gerador, esse espaço que vocês estão vendo aqui, essa mesa aqui, é basicamente todo o espaço que a gente tem para montar todo o nosso sistema de segurança energética, ok? Então, praticamente uma areazinha pequena que você tiver aí na sua casa, você vai poder fazer também. Bom, vamos falar um pouquinho do gerador que eu escolhi, ok? Esse daqui é um gerador da Tecna e tem 2.500 watts de potência. Por que eu escolhi esse daqui? Por conta de preço e benefício, tá? Geralmente, o preço desses geradores está muito associado à quantidade de potência que ele tem e alguns recursos que ele tem também. Então você vai ter geradores que você precisa acionar na manivela, como esse daqui, e tem geradores que são elétricos. Os elétricos são caros pra caramba. Eu nem sei se compensa muito, mas enfim. Aqui nós temos um gerador que é capaz de tocar uma geladeira, um freezer, uma televisão, um computador e basicamente recarregar tudo que você tiver na sua casa, inclusive complementar um sistema como aquele que eu estou fazendo ali, ó, que é um sistema de placas solares. Unboxing de gerador. Aqui, ó, você já começa a ver várias peças que vêm junto com ele, tá? Essa daqui, ó, é bastante importante e você vai perceber que todas as ferramentas que você precisa, todas, para operar o gerador, vem junto com ele já, ou seja, só não vai ter a gasolina e o óleo, ok? Das pesquisas que eu fiz por essa faixa de gerador aqui, esse daqui é um dos que tem o melhor custo-benefício no geral, tá? Se você encher aqui o reservatório de gasolina dele, que é de 15 litros, você vai ter mais ou menos 15 horas de energia, ok? Ou seja, para cada litro ele vai trabalhar por 1 hora. Tem lugares que vai dizer que vai trabalhar um pouco mais, mas eu estou imaginando aí um consumo médio, ok? Então ele usa um motor de 4 tempos a gasolina, que basicamente é a mesma coisa que um motor de moto. Inclusive, ele só funciona se você colocar óleo lubrificante de moto aqui dentro, que é o W40.
Esse aqui, ó, e ao contrário do que acontece com outros geradores que eu já mostrei para vocês, que você tem que misturar o óleo na gasolina, esse aqui não. Você tem um lugarzinho aqui para colocar o óleo e ele vai consumir bem pouco óleo, cerca de 400 ml. E isso não é por vez que ele for ligado. Não, você vai colocar 400 ml ali e vai só repor. Quando você perceber que ele está arranhando um pouco, aí você vai lá e coloca mais óleo, ok? Então ele não necessita especificamente do óleo como combustível para funcionar. Geradores dessa categoria aqui são praticamente todos feitos pelas mesmas fábricas, por isso que eles vão ser muito similares. Algumas empresas vão ter um ou outro benefício a mais que as outras. No caso desse aqui especificamente é a capacidade do reservatório, tá certo? Mas ó, todos eles vão ter mesma configuração. Aqui você vai ter uma tomada de 115 volts, 110 e aqui uma 220 automática, tá? Aqui, ó, você tem uma chave de disjuntores e você acha esses disjuntores muito facilmente. Um voltímetro que você vai colocar aqui a tensão, se você quer 110 ou 220. E aqui você tem um carregador de baterias já embutido. E isso daqui é extremamente importante, porque é isso daqui que você pode ligar direto no sistema solar off-grid e vai fazer ele funcionar. Basta você colocar as garrinhas aqui, como se você estivesse enchendo uma bateria de carro, e ligar ele direto no sistema de baterias do sistema off-grid, ok? Então, se você precisar recarregar o seu sistema off-grid solar, você vai usar exatamente esse ponto aqui. Aqui atrás você tem o ponto de ignição, chave de combustível, enfim, tudo muito certinho. Eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo, para vocês irem lá e ver todas as especificações técnicas lá na loja do mecânico. Inclusive o pessoal está lá já esperando você chegar para poder tirar todas as dúvidas que você tiver. Uma pergunta que todo mundo faz é se dá para ligar isso daqui num ambiente fechado. Não dá. Tá vendo esse escapamentinho que ele tem aqui, ó? Por aqui sai CO2 como se fosse literalmente um motor de carro. Então você tem que entender que quando você liga esse gerador, você está ligando literalmente uma moto dentro do seu quarto, da sua sala, e se você respirar esse gás, você vai morrer. Então ele tem que ser usado em ambiente aberto. Outra coisa, faz barulho? Sim, faz. Num determinado nível de geradores, você nunca mais vai achar algum deles que seja mais silencioso, exceto aqueles mega grupos de geradores que funcionam a diesel, que os caras usam em evento, festa, ok? Desses pequenos aqui, todos eles têm mais ou menos a mesma faixa de decibéis de som. E se você ligar isso aqui de madrugada, você vai acordar o seu vizinho. No começo talvez pareça que isso daqui é um troço muito complicado, mas não é. É extremamente simples de se usar e simples de se operar. E principalmente, mais simples ainda de você conectar ele com outros sistemas que você tem. Como eu disse antes, se você quiser, por exemplo, dar uma carga numa bateria solar porque o sol não saiu naquele dia, ou você quer interligar ele quando o sistema está mais em baixa, basta você conectar aqui e ligar direto lá. A voltagem que sai aqui já é ideal para carga de baterias, por exemplo. Então, se você quiser dar uma recarga numa bateria do seu carro ou do seu sistema solar, basta você usar isso aqui e conectar ele lá, ok? Ele funciona por 15 horas. Significa que você tem que deixar ele 15 horas ligado? Não. É aí que entram os macetes que você precisa saber para poder operar com um gerador desse daqui. Como eu disse antes, redundância. Redundância é a chave da resiliência. Então, eu tenho um sistema que sozinho segura minha casa por um determinado tempo. E eu também tenho outros sistemas que vão juntar com ele para fazer tudo funcionar e eu conseguir me desconectar de lá de fora. Correto? Esse sistema aqui tem algumas medidas que você precisa saber. Por exemplo, ele liga uma geladeira, ele liga um freezer. Mas será que no caso do freezer, por exemplo, você precisa dele ligado o tempo todo? Não. Um freezer ele precisa ser ligado por 1 hora, uma vez ou 2 vezes ao dia. A própria configuração do freezer mantém tudo que está lá dentro congelado. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de apagão, como aquela que aconteceu no Amapá, e eu quiser manter o meu freezer funcionando, freezer horizontal, seja o que for, eu vou ligar o gerador. O freezer vai se acionar e vai começar a congelar tudo que tem lá dentro de novo.
Depois de 1 hora, ele já está estabilizado e ele vai segurar mais algumas horas sem precisar ser ligado novamente. No dia a dia, o seu freezer fica ligando regularmente por uma questão de segurança. Numa situação de crise, você vai fazer ele funcionar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu dei uma carga de combustível nesse gerador aqui e eu tenho 15 horas aqui de energia básica, isso significa que não é na carga máxima dele, é 1.800, 1.500 watts, ok? Então vamos lá. Eu ligo minha geladeira, ela vai funcionar ali por 1, 2 horas, a geladeira precisa realmente de uma carga maior, agora o freezer não. O freezer ele vai funcionar 1 hora, vai de novo congelar tudo que está lá dentro, depois ele vai ficar 12 horas desligado. Então, nessas 3 horas que eu tenho diária de uso do gerador, por exemplo, que eu vou ligar o meu gerador, eu vou poder fazer uma infinidade de coisas, porque ele tem uma capacidade muito grande. Essa forma de operação do gerador é muito importante, porque se você passar por um período muito prolongado, como por exemplo no Amapá, você tem que saber como operar isso aí, senão você vai literalmente à falência com o preço dos combustíveis. Dessa forma que eu estou passando para você, você vai poder ficar com ele com praticamente 1 semana usando só uma quantidade de combustível. E não, no Brasil, eles ainda não trouxeram geradores a etanol. É um projeto que ainda está em andamento, inclusive a Tecna está pesquisando isso. Mas como eu disse para vocês, a maioria deles não são feitos no Brasil. Então, as empresas trazem esses geradores, colocam a marca deles, e é por isso que a gente ainda não tem uma tecnologia tupiniquim nesse tipo de coisa. Embora tenha bastante gente no Brasil que já tenha feito uma conversão e diz que está dando certo. Vamos começar por aqui, ó. Vamos ver a tampa de combustível dele, tá? Exatamente igual uma tampa de carro, uma tampa de moto. Lembre-se do seguinte, toda vez que você colocar um combustível ruim, que ferre o teu carro e tua moto, você também ferra o seu gerador. Beleza? Quanto tempo ele pode ficar abastecido? 3 meses. Esse é o máximo que você vai poder deixar o combustível dentro do seu gerador. Ele é todo feito para que você descarregue ele na hora que você terminar de usar. Então é o seguinte, toda vez que você terminou de usar ele, você vai fazer o seguinte, você vai desligar ele aqui na chave, ó, ele vai soltar, terminar de queimar tudo que está dentro do carburador dele e vai parar sozinho. Com o carburador limpo, você vem depois e solta todo o combustível que está aqui embaixo, ok? Soltando o combustível, você pode guardar ele. Põe o combustível num containerzinho, num galãozinho, para você poder usar ele depois, ok? Sempre de olho no prazo de validade do combustível, porque não é The Walking Dead que os carros funcionam 10 anos seguidos com um tanque de combustível. Não, se você deixar ele lá, ele vai estragar o seu gerador. Tô bem também. Você está conseguindo ouvir alguma coisa? Então, se a gente quiser usar o gerador, a gente vai precisar de um lugar que seja um pouco mais silencioso. Uma pergunta, se você fosse minha vizinha, você ia ficar puta da vida agora ou não? Com toda certeza. Viu só? Uma casa relativamente simples. Com esse equipamento aqui, eu conseguiria ligar toda a minha casa numa boa. Ele também fez funcionar a minha eletroserra, que é um equipamento que consome bastante, e até o meu pequeno inversor de solda. Não adianta ir lá e investir 30, 40, 50 mil num sistema on-grid, por exemplo, que vai funcionar só quando a energia já estiver ligada da rua. E depois, na hora que você mais precisa, ele vai te deixar na mão. Não.
O que compensa é você ter sistemas muito mais baratos, como por exemplo esse gerador aqui, e que vão te dar diversas opções para quando as coisas ficarem mais cascudas. Será que todos nós estamos preparados para uma companhia elétrica, por exemplo, der uma louca, uma nova regra de um governo qualquer, e ir lá e, pumba, cortar a energia da sua casa? O que é que você faz? Numa situação como essa, um gerador como esse daqui vai salvar muita coisa da sua geladeira, vai salvar o uso de vários equipamentos e vai te ajudar, sim, num processo de sobrevivência mais longo, se caso for uma crise como, por exemplo, a que aconteceu lá no Amapá. Um gerador como esse daqui, ele não passa nem perto de ser o mais caro do mercado, mas é exatamente o que você precisa para poder resolver quase qualquer situação que você tenha mais pontual em termos de preparação e de emergências na sua casa. Ele é a solução para tudo? Não. A solução mesmo está em você usar pequenos sistemas, não um mega sistema caríssimo, mas um pequeno sistema que vai se associar a outro pequeno sistema e outro, e outro, e outro, e dessa forma formar uma rede de redundâncias que vai cada vez mais blindando a sua casa e blindando os seus sistemas de sobrevivência. Então, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Já nos próximos vídeos a gente vai montar um mini sistema off-grid, eu estou só esperando uma peça chegar que está faltando ainda. A gente vai montar também o sistema de aquecimento de água, um sistema comprado, que foi isso que eu mostrei para vocês agora, e um que a gente vai produzir aqui dentro com materiais caseiros. Basta que você coloque aí nos comentários se você tem interesse de assistir, se continuar assistindo esse tipo de conteúdo, ok? A gente vai continuar dando pequenos passos, mas que cada passo vai se somar a outros e vai fazer uma caminhada muito legal para a gente se livrar de vez desses sistemas que são praticamente criminosos e completamente ineficientes. Coloca aí embaixo o que você pensou. Eu sou o Batata e a gente se vê no próximo. Até mais.